Invencível não é só mais uma série de super-herói. Ela é uma quebra de expectativa. É como se cada episódio arrancasse um pedaço da nossa ingenuidade e nos forçasse a crescer junto com o protagonista. Lançada em 2021, baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, a mesma mente por trás de The Walking Dead, a animação chegou destruindo estereótipos com personagens tridimensionais, dilemas morais intensos e cenas tão impactantes parecem cravar na mente. E hoje eu vou te contar tudo, não apenas o que aconteceu, mas o que sentimos, o que questionamos, o que nos destruiu por dentro assistindo. Porque Invencível não se assiste com os olhos, se sente com o peito. O que acontece quando a maior mentira do mundo é contada por quem você mais ama? E se o seu pai, o homem que te ensinou tudo, fosse o monstro que destruiu os maiores heróis da Terra com as próprias mãos, você resistiria ou cederia? Essa é a história de Mark Grayson, ou melhor, de como ele descobriu que para ser invencível é preciso primeiro ter o coração partido em 1000 pedaços. Invencível começa como qualquer outra história de herói adolescente. Mark Grayson é um garoto comum, com amigos normais, como o espirituoso e fiel William Clockwell. E a vida segue, até que não segue mais. Ele é filho de Debbie Grayson, uma mulher forte, prática e honesta, e de Nolan Grayson, conhecido mundialmente como Omni-Man, o ser mais poderoso do planeta, adorado como um deus. Mark espera que seus poderes apareçam, e quando isso finalmente acontece, ele acredita que está pronto para seguir os passos do pai. Mas ninguém está preparado para descobrir que o próprio pai esconde segredos enterrados sobre pilhas de cadáveres. O mundo possui seus protetores, os Guardiões do Globo. Inspirados na clássica Liga da Justiça, são heróis como War Woman, com força e honra, Red Rush, veloz e sensível, Green Ghost, vibrante, feita de pura energia, Martian Man, de Marte, capaz de transmutar a forma, Aquaros, rei dos oceanos, e o misterioso Darkwing, mestre das sombras. E é claro, o imortal, o herói que já viveu séculos e nunca desiste. Mas todos eles são brutalmente assassinados, não por um exército, não por uma invasão, mas por um único homem, Omni-Man. Sem palavras, sem justificativas. Somente o silêncio e o som de ossos quebrando, ecoando na base. A morte deles deixa o mundo em choque e começa a levantar perguntas. Perguntas que Nolan insiste em enterrar. Vai buscar agora. Enquanto isso, Mark descobre seus poderes: voar, força sobre-humana, resistência. Mas com os poderes vêm as decisões, e com as decisões, as consequências. Ele se junta ao grupo Team, liderado por Atom Eve, uma heroína inteligente com poderes de manipulação atômica, mas que carrega o peso de um lar despedaçado e um relacionamento tóxico com Hexplode, um herói arrogante, egoísta e infiel. Juntos, eles enfrentam ameaças pequenas e grandes, e Mark aprende, aos poucos, que a vida de um herói é mais sobre sacrifício do que glória. Paralelamente, ele se apaixona por Amber Bennett, uma jovem ativista, perspicaz e honesta. Ela quer mais do que promessas, ela quer presença, confiança e verdade. E Mark ainda não sabe como oferecer isso. Nos bastidores, Cecil Stedman, diretor da Agência de Defesa Global, começa a suspeitar de Nolan. Cecil é calculista, sombrio, mas não deixa de ser alguém que, no fim do dia, só quer salvar o mundo. Para investigar a chacina dos Guardiões, ele recorre ao enigmático Daemon Darkblood, um demônio detetive exilado do inferno, que fareja verdades onde ninguém mais enxerga. Darkblood confronta Nolan, pressiona Debbie, e pouco a pouco a ilusão do pai perfeito começa a desmoronar. Enquanto o mundo tenta se recuperar da perda dos Guardiões, Cecil monta uma nova equipe, e no centro dela está Robot, uma inteligência artificial fria e lógica, que guarda um desejo secreto: ser humano.
Robot manipula os irmãos Mulder, gênios criminosos especialistas em clonagem, para construir um novo corpo. Seu novo corpo é baseado em Rudy, um jovem deformado cujo corpo real era frágil demais para viver livre. Mas no fundo de Robot existe algo puro. Ele se importa com Monster Girl, uma garota presa num ciclo cruel. Quanto mais usa seus poderes, mais jovem seu corpo se torna. Este arco traz uma mensagem tocante. Às vezes, até máquinas sentem mais do que humanos. Mark decide confiar em Titã, um vilão que quer derrubar Machine Head, um chefão do crime com upgrades cibernéticos. Mas essa decisão leva a um dos confrontos mais brutais da temporada. Machine Head havia contratado mercenários interdimensionais, e o que era para ser uma boa ação acaba com Mark quase morto. Esse episódio revela o quanto Mark ainda é ingênuo, mas também mostra algo importante. Ele nunca foge da luta, mesmo que esteja apanhando o tempo todo. Omni-Man observa tudo de longe, sem mover um dedo para ajudar. Debbie, cada vez mais desconfiada, investiga. Encontra o traje ensanguentado de Nolan, confronta-o e o homem que ela amava finalmente cai. Nolan admite, ele matou os Guardiões. Ele veio da raça Viltrumita, uma civilização construída sobre a ideia de conquista, dominação e sacrifício. Eles não salvam planetas, eles os dominam. Mark, devastado, escuta toda a verdade e mesmo assim se recusa a se juntar ao pai. Mark, para de controlar o meu pai! O que se segue é um massacre. Nolan enfrenta Mark, pai contra filho, poder contra poder. Nolan arremessa Mark contra um trem, esmagando dezenas de pessoas. Leva-o até o Himalaia, espancando-o, afunda seu rosto em sangue. Essas pessoas vão morrer, por que se importar? E Mark, mesmo quebrado, responde com lágrimas: porque eu ainda teria você. Eu vou ter você. Essa frase derrete algo no coração de Nolan. Pela primeira vez, ele hesita, e em vez de matar, ele chora e vai embora. O Deus parte, mas o garoto permanece. Mark sobrevive, mas o mundo mudou. Os Guardiões ainda se reconstroem. Debbie vive com a dor da perda. Amber perdoa, mas exige mais maturidade. Atom-Eve segue seu próprio caminho, usando seus poderes para reconstruir comunidades pobres. Allen, o alienígena, retorna e diz a Mark: os Viltrumitas voltarão e a guerra será inevitável. Mas Mark escolhe continuar, com esperança, com fé, com amor. A primeira temporada de Invencível não é sobre superpoderes, é sobre o que você faz quando o chão desaparece, sobre o que significa resistir quando todo o seu mundo rui. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe o seu like agora e se inscreve aqui no canal Resumópolis, porque ainda temos muitas histórias para viver juntos. E já tem um vídeo novo te esperando na tela agora mesmo. Clica lá e mergulhar em mais uma narrativa de tirar o fôlego. Até a próxima, herói. E lembre-se, ser invencível é continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer parar.